Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, querido. Graça e paz. Tudo bem? Glória a Deus. A palavra diz que aqueles que creem no Senhor, aqueles que o buscam, devem saber que Ele é bom e galardoador. Caso você não saiba o que é galardoador, é alguém que dá presentes, amém? Então nunca se aproxime de Deus achando que você vai sair de mão vazia, porque é impossível. Aqueles que o buscam vão receber algo especial dele. E você não está aqui em vão, você podia estar em tantos lugares, amém? Nós temos, por tradição, que nesse dia a gente passe uma pincelada sobre aquilo que eles que vão ser batizados já ouviram e já receberam. Para que haja o batismo, precisa de alguns pré-requisitos que você vai entender ao longo dessa ministração, mas um bem importante é que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Então, o que eu vou ministrar para eles é repetição. Para aqueles que já me seguem há muito tempo, glória a Deus, amém? Mas o foco aqui é para você que está participando do batismo do seu familiar, do batismo do seu amigo, para que você entenda do que você está participando. Nós não gostaríamos que você estivesse aqui seguindo um ritual religioso do qual você não faz parte. Mas na realidade nós gostaríamos que a sua fé estivesse envolvida. Nós não gostamos de fazer nada para Deus sem envolver fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E eu creio que se você está aqui, você tem seríssima intenção de agradar seu Pai, amém? Glória a Deus. Então, na medida do possível, vamos tentar que você tenha um bom entendimento daquilo que nós vamos tratar nessa manhã. Esses meus irmãos de todas as idades, né, de todas as faixas, eles vão estar hoje reconhecendo publicamente algo que já aconteceu na vida deles, amém? Então nós vamos entender melhor isso para que a gente possa interagir com ele, porque o Espírito Santo, ele gosta de se mover principalmente na unidade. Quando 2 ou 3 creem e falam da mesma forma aqui na terra, está ligado no céu, amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o significado da palavra batismo. É muito importante que a gente entenda o que é batismo, o que significa batismo. Então a palavra batismo, ela vai ser encontrada na Bíblia em algumas versões, mas ela tem o seu original na palavra baptismo. Eu ainda não tenho a pronúncia correta, Rodrigo Silva vai me ajudar esse ano, mas a palavra batismo é derivada da palavra grega baptizo, que significa batizado. Então, o que é batismo, batizado, ser batizado? Significa ser imerso, ser colocado, introduzido dentro de algo. É fácil você entender, porque você sabe exatamente que tipo de posto de gasolina você não pode parar, porque tem algo imerso naquela gasolina que você precisa. Ela foi batizada, ou seja, foi inserido um elemento diverso dentro de outro elemento. Então uma gasolina batizada é uma gasolina que não está pura, porque dentro dela foi inserido algo, certo? Então a palavra batismo, ela significa ser inserido dentro de algo, ser imerso, ser envolvido por algo. Então quando nós tratamos sobre a palavra baptizo, a palavra baptismo, nós estamos falando de inserir algo dentro de outra coisa, imergir algo dentro de outra coisa. E nós temos na palavra também, o que nós vamos vivenciar aqui hoje, é a palavra bapto. E a palavra bapto, ela é a mesma função de ser inserido em algo, porém é algo temporário. Ou seja, nós vamos inserir ele dentro das águas, mas eu creio que você tem seríssimas expectativas que eles não fiquem lá, que a gente saia. Amém? E se você está desejando ao contrário, a gente pode orar por você, amém? Mas na realidade eles serão inseridos nas águas e retirados. Então o bapto é o que nós vamos assistir hoje, é uma imersão temporária, breve, rápida. Você imerge e retira.
Porém, o batismo em Cristo não é essa imersão rápida. Essa que nós vamos assistir hoje é uma ilustração, uma publicação daquilo que aconteceu dentro deles. Porque eles viveram um batismo, uma imersão constante. Eles vão ficar imersos em Cristo. Amém? Então é uma diferença entre o ato, o ritual, a cerimônia do bapto e o que é realmente que está sendo celebrado aqui, que é uma imersão completa. Eles vão ficar lá. Existe na Bíblia, eu creio que na NVI, se eu não me engano, uma descrição dessa palavra que eu acabei adotando, porque ela ajuda muito a compreensão. Quando ele vai falar sobre essa palavra batismo e o bapto, a diferença, ele cita uma comparação com uma receita de um médico daquele período, ensinando a fazer picles como se fazia naquela época. O picles, caso você não saiba, é quando você pega um elemento, um vegetal e coloca no vinagre, para ele tornar-se avinagrado. Então, o que acontece com essa receita dele, com picles de pepino? Ele faz, primeiramente, ele ensina a fazer um bapto na água fervente, ou seja, a gente pega o pepino, que tem gosto de pepino, e coloca na água fervente temporariamente, dá um mergulho na água fervente. Para quê? Para ele perder o seu teor, o seu gosto. Então, quando faz esse mergulho na água fervente, o pepino perde o seu paladar, o seu gosto. Ele fica meio com gosto de nada, né? E aí ele tem essa imersão rápida que se chama bapto nessa receita. Porém, depois ele é inserido num longo tempo no vinagre. Então ele sofre um bapto em água fervente e uma retirada num pote de vinagre. Para quê? Para ele agora ganhar o teor do vinagre. Então ele não tem mais o gosto de pepino, né? E você faz isso com quiabo, você faz isso com várias coisas, e no final todo mundo vai ter o gosto avinagrado. E por quê? Porque ele foi imerso tanto tempo naquele lugar que ele vai recebendo o gosto do vinagre. Essa receita desse médico Nicander, o nome dele, ela ilustra para a época o significado de cada palavra. Nós hoje vamos ter o bapto, que representa o batismo, que é a imersão constante. Aí você que está aqui, você vai pensar, mas eu conheço fulano, eu sei o que ele fez no verão passado. Fica tranquilo, o Espírito Santo sabe, inclusive de nós dois também, amém? Então fica bem tranquilo, porque o Espírito Santo não é confundido nem enganado. Então todos sabem, ele, Jesus, Espírito Santo, todo mundo sabe o que você fez no verão passado. Porém, você era uma velha criatura. O que nós vamos fazer hoje? Por que a imersão e a retirada? Porque ele vai imergir, se assemelhando à morte em Cristo. Ele está morrendo. Então você que me conhece, você pode pensar, mas eu conheço esse Cláudio Alexandre, eu sei o que ele fez no verão passado. Não conhece mais, porque esse eu enterrei, amém? Esse morreu. E agora o que aconteceu? Eu saio da água representando a minha ressurreição em Cristo. Então eu enterro o Cláudio Alexandre e levanto uma nova criatura, que agora estou apto, diga comigo, apto a ser mais semelhante a Jesus Cristo. Quando eu afundar ali na água, eu vou nascer magicamente uma pessoa toda transformada? Não. Eu fui inserido no vinagre. Eu ainda tenho gosto de pepino. Amém? Caso você pegue alguma coisa, eu tenho gosto de pepino ainda, mas eu estou melhorando. Cada dia que passa, menos pepino e mais vinagre. Amém? Por quê? Porque eu estou em Cristo. E em Cristo eu sou uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo. O que é Cristo? A unção. Ela habita em mim. Então não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que habita em mim. Eu agora, cada dia que passo, mais avinagrado fico. Amém? E é como vinho, né? Cada dia é melhor. Glória a Deus. Oh Deus. Amém. Então,
entendendo isso, você também precisa entender que a Bíblia não fala de um único batismo, mas ela fala de 4 batismos. Nós não vamos ter tempo de dissertar sobre cada um hoje, mas são 4 batismos diferentes. E eu vou pedir para colocar para você, eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, mas Hebreus 6 vai falar sobre algo que a Bíblia chama de ensinos básicos, elementares. Elementar é aquilo que não pode faltar, você tem que saber, amém? E ele vai falar lá em Hebreus, ele vai dizer que esses ensinos básicos, eles vão falar sobre vários itens. Vai falar sobre arrependimento, o fundamento do arrependimento, a fé em Deus, a instrução acerca dos batismos, a imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso aí, marca na sua Bíblia, é básico do básico do básico. Precisa saber, para estar em Cristo e usufruir da herança, você precisa conhecer o básico. É o manual básico, aquele que vai saber se é 220 ou 110. É o básico do básico, você precisa saber sobre essas coisas. Batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, sobre a fé, sobre o juízo eterno. Isso é básico, isso não é matéria difícil não. Amém? Então a gente precisa saber isso. E hoje, você vai ver que nesse texto ele fala batismos, no plural, porque não é um só. Nós temos 4 batismos na Bíblia. Um que não é mais nosso, que é o batismo de João. O batismo de João, ele era feito para arrependimento antes da volta do Messias. Então era uma preparação para a volta do Messias. João Batista batizava nas águas, como nós fazemos, num batismo de arrependimento, onde o homem que vivia na lei, entendia pela lei os seus pecados, o pecado de ter se separado de Deus, e ele imergia nas águas para se preparar para o Messias. Só que o Messias já veio. Amém? Então esse batismo não é mais para nós. É um batismo da velha aliança que João fez preparando o caminho para Jesus Cristo. Então nós vamos ver, e eu gostaria que você abrisse lá comigo em Atos 19, nós vamos ver essa citação dos tipos de batismo, porque ele não é um único batismo. Nós precisamos entender a diferença, porque caso eu não entenda a diferença, eu posso cair na cilada de entender coisas que a Bíblia não diz, porque eu estou achando que toda vez que ele fala de batismo, está falando da mesma coisa. Mas são 4 tipos de batismo. Atos 19:1 vai falar lá: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que então foste batizados? E eles responderam: no batismo de João. Paulo já estava na nova aliança. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha vivido entre os homens, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, pago o nosso pecado. Então esse batismo era um batismo vencido, já não tinha mais validade para essa estação. Nós, quando mudamos de estação, mudamos de roupa para nos adaptarmos à nova estação. E aí ele vai dizer no versículo 4: disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, esse que eu falei para vocês que já passou, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, diga comigo, ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, olha que coisa boa. Eles tinham sido batizados no batismo do arrependimento. Paulo está dizendo para eles que caducou, perdeu a validade, não era mais aquele batismo. E eles, ouvindo, não fizeram um curso de um mês, não leram a Bíblia toda, não pararam de fumar, de beber, de falar palavrão, não pararam de fazer tudo que faziam, ouvindo, foram batizados em Jesus. Amém? E aí eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles foram batizados também no Espírito Santo, que é o outro tipo de batismo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todos uns 12 homens. E aí em Atos 11, no versículo 15, eu volto no outro, vai dizer assim: quando porém comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, como também nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse João, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então existem 4 batismos. O batismo de João, do arrependimento. O batismo em Cristo, ou seja, você foi batizado em Jesus. O que significa isso? Você nasceu de novo. Você era uma velha criatura, você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessou com a boca e nesse momento, com nada visível aos olhos naturais, você foi imerso em Cristo. Então esse é o mais relevante de todos. Esse já aconteceu com eles. Eles já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foram imersos em Jesus Cristo. Eles têm gosto de pepino ainda? Com certeza. Mas amanhã eles vão ter menos, depois de amanhã vai ter menos, depois de amanhã ele vai ter menos ainda. Cada dia mais eles vão pegando o teor de Jesus Cristo. Amém? Então o que a gente não faz? A gente não tira o emprego de Satanás. Amém, querido? Porque Satanás tem muitos defeitos, mas o bichinho é trabalhador. E ele já está desempregado, já está destronado. Aí você às vezes pode ser tentado a ocupar o lugar dele. Como? Amanhã você olha para o pepino, que ainda só perdeu o teor, e fala assim: mas você fez isso? Você não foi batizado? Não, querido, isso é Satanás que faz. Tá bom? O acusador é ele. Você vai dizer assim: irmão, vamos juntos, você foi batizado, você vai melhorar. Tu ainda está com um pouquinho de gosto de pepino, mas a gente pega junto e o vinagre vai chegar na tua vida. Amém? Então você que estará junto com eles, ajuda a ajudar, tá? Amém? Porque a gente pode às vezes trazer isso como uma condenação, e não é. Amanhã ainda vão acontecer coisas, porque foram muitos anos aprendendo para agora desaprender. Então não é uma mudança instantânea e mágica. Embora muitos batismos, pessoas perdem vício, pessoas deixam muita coisa nessas águas, amém? E a gente joga a água fora. Fica que não. Mas é importante entender que o batismo nas águas é uma publicação do que aconteceu por dentro. Então ele tem o de João, o batismo em Jesus, que é o mais relevante, que é quando eles nasceram de novo. Amém? Quando eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles foram imersos no Espírito, imersos em Cristo. O batismo nas águas, o que é? A publicação do que aconteceu por dentro. Então não é esse batismo que é o que fez a mudança completa na vida deles. Esse batismo é uma publicação daquilo que já aconteceu por dentro. Então eles estão dizendo para você, eles estão dizendo para Satanás, que é o príncipe desse mundo, não mora no inferno, mora aqui. Amém, querido? Jesus fala: lá vem o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Amém? Ele está aqui na terra. Adão entregou a chave para ele. Igual o prefeito entrega para o rei Momo, Adão entregou a chave para ele. Ele é o príncipe desse mundo. Mas qual a vantagem? Quando eles nasceram de novo, eles passam a não ser desse mundo e Satanás não tem mais autoridade sobre eles. Amém? Então hoje eles vão publicar isso. E o quarto batismo é o batismo no Espírito Santo. Quando eles nascem de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro deles. E quando eles são batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre eles. Há um Espírito dentro, que é o que faz a nossa vida ser transformada, mas há um Espírito sobre, que é o que nos faz capaz de transformar a vida do outro. Amém? Caso você queira saber mais sobre o batismo do Espírito Santo, tem 4 cultos da semana passada no YouTube, sucesso. Assista lá, amém? A gente hoje vai focar nesse aqui. Agora me diz uma coisa: qual a ordem estabelecida? O que tem que acontecer primeiro? Atos 10:47 vai dizer assim sobre um povo que foi batizado no Espírito Santo antes de vir para as águas. E vai dizer assim: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então pode ser que seja batizado em línguas primeiro, pode ser que seja batizado nas águas primeiro. O primeiro de todo é batismo em Jesus. Esse é o primeiro. Depois, se é na água ou no Espírito, fica tranquilo, querido, Deus resolve, amém? Até porque nós fazemos 2 batismos nas águas por ano, normalmente nessa igreja.
Normalmente. Então, quer dizer que se a pessoa nasceu de novo em janeiro, eu só vou batizar em maio, até lá ele está perdido? Não. Ele já foi batizado em Cristo, que é o mais relevante. O restante é logística, ritual, etc. Amém? Mas é a publicação importante que nós estamos vivendo hoje. E aí, nós vamos falar especificamente sobre batismo nas águas. Abre lá em 1 Pedro 3, por favor. Eu vou falar com um pouquinho de velocidade, porque eu tenho muito para te falar. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 3, 18 vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, versículo 20, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardada nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Jesus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse batismo cristão, ele é um envolvimento nessa vida em Cristo. E aí, às vezes as pessoas perguntam: como a gente vai saber se alguém está salvo? Muito provavelmente você não vai saber. Você vai saber perceber sintomas. Então, se nós estamos falando de novo nascimento, nós estamos falando de sintomas de um bebê recém-nascido. Se a pessoa morreu em Cristo e nasceu de novo, ela vai apresentar sintomas. Como é um bebê quando nasce? Primeira coisa que ele faz, chora. Amém? O novo nascimento, ele promove esse desejo de ser ouvido, esse desejo de ser atendido. Uma outra coisa que o bebê quer: leite, alimento. Então, uma característica de alguém que nasceu de novo é que ele procure o leite espiritual, o alimento da palavra. A outra coisa que o bebê quer: colo, seio, pertencimento. Então, alguém que nasceu de novo não fica Cristo em casa, mas alguém que nasceu de novo, ele busca um lugar para congregar, porque se ele tem família, ele não vive sozinho. Amém? São características de uma pessoa que nasceu de novo: buscar alimento, buscar aconchego e pertencimento. É o que uma criança faz. E a criança, como toda criança, ela vai fazer caquinha. E a gente não joga a criança fora, a gente tira a fralda, joga fora, lava a criança e continua, vida que segue, amém? Então esse é o processo de novo nascimento, ele é sintomático. Quando alguém diz para você: eu nasci de novo, mas eu sou Cristo em casa, tem alguma coisa errada aí. Porque a necessidade de um bebê é aconchego, é estar no meio da família, é ter pertencimento. E a outra coisa: não, eu não leio a Bíblia não, mas eu entendo. Não, querido, quer leite, criança quer leite. Amém? Então são sintomas que nos dizem. Quem vai saber se está salvo? Só Deus mesmo. Aí a gente vai ter cada surpresa lá em cima. Vai chegar lá em cima, vai encontrar com cada um. Quem vai falar: você aqui? Por quê? Porque até o último momento de vida, até o último sopro, essa pessoa pode fazer a salvação dela. Amém? Realizar a confissão de salvação. E aí você não tem como saber, porque aquele ladrão estava do lado de Jesus na cruz. E caso você não saiba, a cruz era a pior morte que havia, porque havia um princípio na Bíblia que dizia que a morte de cruz amaldiçoava. Então, além da pessoa morrer, ser maltratada, humilhada, ela estava sendo amaldiçoada. Por isso Jesus precisava ir para a cruz. Por ele não ter pecado, ele não podia ter maldição. Porque a maldição é o quê? A ausência da bênção. E como Jesus não pecou, ele não podia ter a ausência da bênção. Como que ele fez? Ele pegou os nossos pecados, aceitou ir para a cruz, porque ele só podia morrer lá. Não tinha outro jeito dele morrer, porque sem pecado não tem morte. Ele não tinha pecado, não podia morrer. Ele aceita ir para a cruz para receber o meu e o seu pecado. Será amaldiçoado pela cruz, porque a cruz era o lugar de maldição.
simbolizava maldição, para que ele pudesse ser maldito em nosso lugar, a morte acessasse a ele. E pela primeira vez ele chamava Deus de Deus ao invés de Pai, porque ele só chamava de Pai. E naquela hora ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Que significa que naquela hora ele morreu espiritualmente, se separou de Deus pela primeira vez em toda a eternidade. Então a morte de cruz era a pior que havia. E do lado de Jesus tinham dois ladrões, duas pessoas crucificadas. Uma não creu e debochou de Jesus, e a outra creu. Agora, querido, para ele estar ali, naquele lugar crucificado, ele aprontou muito, foi pouca coisa não. É de estupro para cima, era muita coisa. E olha o que Jesus fala para ele: ainda hoje, diga comigo, ainda hoje. Ainda hoje, ele tinha pouco tempo de vida, estarás comigo no paraíso. Então a gente não tem como saber. Amém? Não tem como julgar. Você pode encontrar alguém lá que você viu nas páginas policiais durante anos e anos e anos, mas ele vai estar lá porque ele reconheceu Jesus de coração e confessou com a boca. Enquanto alguém que tem a vida toda correta na sua própria força, mas é tão orgulhoso que não é capaz de dizer que Jesus é Senhor, pode não estar lá. Amém? Então a gente, como Jesus, a igreja não veio julgar, mas veio amar. Nós não somos o porteiro do céu. Não é a gente que define, não é a gente que decide. Nós só abrimos a porta. Amém? Então, essa é a importância do batismo nas águas. Ele é uma ordenança. Marcos 16, do 15 ao 16, vai trazer um texto que é muito importante você entender. Abra lá comigo, você marcar na sua Bíblia. A Bíblia de crente tem que ser encebada, rabiscada. Amém? Bíblia limpa, bonitinha, significa que não é usada. Amém? Se a página está colada, é um vexame. Amém? Se só está aberta no Salmo 29, aí a gente fica mais complicado ainda. Então, o ideal é que ela esteja com suas anotações, sinal que você está vivo, marcou e entendeu. Então vai estar lá escrito, Marcos 16, no 15. E disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, despedida de Jesus. E ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Por que é importante você entender? O que é condenado significa que toda a humanidade, depois de Adão, toda estava condenada. Adão pecou e o pecado da desobediência chegou para todos nós, todos condenados. E quem vai ser salvo? O que for batizado nas águas? Não, o que for batizado em Cristo. Aquele ladrão não deu tempo de ir para o batismo nas águas, mas batizado em Cristo, ele vai ser salvo. Amém? Então não confunda esse texto achando, se eu não for batizado nas águas, eu não vou ser salvo. Não, você vai ser salvo quando você for batizado em Cristo. Esse é o batismo que esse texto está falando. Porque o batismo nas águas pode depender de muita coisa que Deus não ia deixar que você se perdesse, porque não tem água perto. Amém? Então esse é o batismo que eu preciso entender. O batismo das águas não é o que salva, mas ele acompanha a salvação. Ele é sintomático, ele é um sintoma. Se eu mudei de vida, eu quero publicar isso. Você faz isso por muito menos. Por qualquer coisa na sua vida. Se você estuda e passa num concurso e você começa a fazer uma faculdade, você conta para todo mundo. Se você recebeu um diploma, você conta para todo mundo. Você casou, você coloca uma aliança no dedo. Por quê? Você quer anunciar a aliança que você fez. Não é assim? Ou deveria, né? Pelo menos. Mas o que acontece aqui? Eles querem publicar, dizer para você: olha, eu não sou mais aquele. Esquece aquele, para de falar do meu passado. Sabe aquela foto que eu tenho do carnaval horrível, rasga e joga fora, porque eu não quero ver? Ou guarda para eu lembrar de onde eu vim? Mas é meu passado. E essa pessoa não existe mais. Para Jesus, não. E as consequências do que ele fez? As naturais da lei dos homens, ele vai cumprir aqui. Mas vai cumprir como? Não vai cumprir sozinho, não. Vai cumprir com graça e favor. Amém? Porque agora ele tem um Espírito cooperando com ele. Então, a gente vai ver lá em Gálatas 3:26... ele vai dizer sobre ser revestido por isso, ser revestido pelo batismo. 2 Coríntios 5:17 vai falar que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novo. Você pode repetir isso comigo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então entenda comigo, a Bíblia não está falando de reforma.
de remendo. A Bíblia está falando de restauração. O que é restauração? É você ser devolvido ao estado original. Qual é o nosso estado original? Criados como filho para viver no Éden. Esse é o nosso estado original lá em Gênesis 1. Então nós não estamos sendo reformados, restaurados, colados, emendados, não. Nós estamos nos tornando novos, porque o nosso espírito separado de Deus agora vai ter o Espírito de Deus junto dentro de mim. Amém? E aí a gente vai entender que ele é uma consideração daquilo que eu fiz. Outra coisa, ele é uma evidência. Nós falamos primeiro dele ser uma ordenança. Ele é uma evidência, como eu falei, um sintoma. Se eu me batizei por dentro, eu quero mostrar isso por fora. É um sintoma, é sintomático. Ah, mas eu não mudei, ele não mudou tudo na nossa vida. Querido, deixa eu falar uma coisa. Se você só vem para Jesus quando você estiver perfeito, pode ser que eu tenha uma notícia chata para te dar. Você não vai ser perfeito. Nem nós vamos ser. Agora, se você, vamos supor que você fosse, se você viesse para Jesus perfeito, o que você estaria fazendo? Tentando ser Jesus. Ou seja, você está querendo roubar a vaga. Porque perfeito foi só Ele. Por isso que Ele pôde pagar o seu pecado. Porque nós não somos perfeitos. Então, não, eu vou parar de beber e depois eu vou para Cristo. Querido, se você para de beber, para de fumar, para de falar palavrão, para de mentir, para de roubar, sem Cristo, você já é Cristo. Tu é o cara. Tu não precisa de ajuda não. Mas não é a realidade. Nós vamos para Cristo para nos restaurar. Nós vamos pedir ajuda. Olha, eu ainda faço isso, faço aquilo e eu quero parar de fazer. Eu vou para Cristo para ter ajuda para parar de fazer. Nós não nos aperfeiçoamos para Cristo, nós vamos para Cristo para nos aperfeiçoar. Amém? Então é importante entender que é uma evidência é que a gente demonstra esse batismo. Em Atos 22, versículo 14, nós vamos ver algumas pessoas dizendo sobre receber logo o batismo. Depois você pode ver com calma. Então é uma evidência. E agora também é uma identificação. Lembra que eu falei? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. É uma identificação disso. Nós estamos nos identificando. O que é identificar? É se apropriar de algo. É quando alguém diz para você assim: olha, liga para sua cara e fala: sabe aquele cartão que você estava devendo, que estava uma conta gigantesca que você não tinha condição de pagar? Paguei para você. Duvido que tu ia fazer essa cara. Duvido, palhaçada. Tu ia dar um grito, sair correndo. Aquele cartão que você já estava negociando há 2 anos, juros sobre juros. Alguém liga do nada para você e fala assim: paguei para você. Aí você recebe aquele pagamento. Mas no dia seguinte o cartão liga te cobrando. Aí você fala o quê? Poxa, que chato. Oh meu Deus, perseguição. Não, querido. Você vai dizer assim: ei, eu já paguei essa dívida. Está paga. Eu tenho aqui o comprovante, está pago. Eu vou me identificar com esse pagamento e vou assumir o lugar dele. Então, se eu morri com Cristo, a minha dívida com o pecado foi paga. E agora, Satanás tenta me ligar cobrando débito. Vou dizer: não, senhor, Satanás. Não, senhor, não, dá essa confiança para ele, não. Ô ratinho, não tem mais nada para me cobrar, não. Agora, a dívida que você queria cobrar de mim, Jesus pagou. E se ele olhar para você e rir do seu tamanho, mostre o irmão que está atrás de você. Amém, querido? Coisa boa é ter um irmão maior, mais forte, que pode com o inimigo. Aquilo que você não pode, no nome dele, você vai poder. Amém? Então, é uma identificação com a apropriação. A Bíblia diz que ele cravou o escrito de dívida na cruz. Ele pegou a sua dívida e cravou lá: está pago. E agora o que você faz? Ei, eu pego esse papel e ando comigo. Está pago. Aí Satanás vem tentar botar doença. Você não vai botar não, está pago. Vem trazer perturbação, vai botar não, está pago. Vem dizer para você que você vai morrer. Você vai dizer: vou morrer nada, está pago. Todo o direito que ele tinha de cobrar de você, ele não tem mais. Amém? Então outra coisa, é uma decisão de mudança de vida. Fazer isso aqui, publicar isso aqui, envolve algumas coisas, alguns constrangimentos. Porque a tendência natural é você pensar: eu ainda não sou digno. Mas deixa eu te explicar uma coisa: Deus quer você do jeito que você é.
Pai nenhum está preocupado se o filho é perfeito. Pai só quer ter relacionamento, ele quer você por perto. Amém? Então é uma decisão de mudança de vida, que Romanos 6:8 vai dizer: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Outra coisa é a publicação do pagamento da dívida. Eles estão aqui agora dizendo: ó, Satanás, caso você não tenha recebido a carta, está aqui, ó, está publicado, agora está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. Caso você ainda queira me lembrar, está publicado. Eu não tenho mais dívida, você não me cobra mais. Amém? Então, o batismo também é uma circuncisão de coração, uma marca que a gente recebe, que é muito grande para eu explicar hoje. E a gente vai entender que são essas ordenanças, esse sentido. E qual é a condição para ser batizado? Eu gosto de me expor nessa área. Se eu fosse Deus, diga graças a Deus não é. Se você não me conhece, fala pela fé, porque é melhor que eu não fosse. Se eu fosse Deus, tu ia ter que fazer um curso. Porque tem dia que eu batizo e falo assim: essa criatura mudou mesmo. Eu ia fazer curso, prova, ter prova. Ia fazer entrevista com seus familiares para saber se realmente era de verdade. Ia. Tu não conhece a figura aqui. Mas diga graças a Deus, Calxande não é Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte. Abre lá comigo em Atos 8. O que precisa para ser batizado? A pessoa precisa ter confiança em Jesus como Salvador e Senhor. Ou seja, ele tem que confessar, porque tudo em Deus é crer com o coração e falar com a boca. Ah, não, mas eu penso. Infelizmente, não resolve. Ah, mas e o mudo? Ele gesticula, ele vai fazer alguma coisa, vai escrever, mas ele vai publicar que ele crê em Jesus. É necessário que aquele que crê, fale. Crie, por isso falei. E a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Ou seja, a boca reproduz aquilo que você botou para dentro. Então é preciso que eu fale, que eu entenda e fale. A pessoa deve compreender o significado. Você hoje está tendo uma aula, você pode entender esse significado. Talvez porque você foi em pessoas que eram muito elaboradas para falar, você não entendeu. Aí aprove a Deus usar. Deu vontade de falar mula, né? Mas vou falar não. Usar alguém que você entendeu. Pronto, você entendeu. Está resolvido. E agora o que mais que eu preciso? Eu preciso ter água. Olha que coisa simples. Fala, graças a Deus que Calxande não é Deus. Coisa simples. Eu preciso entender, compreender, ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e ter água. É só o que precisa. Pastor, mas não precisa fazer o curso? É bom, se tiver curso na sua igreja, faça. Aqui a gente ensina no primeiro espaço, ensina nos novos membros, ensina no culto, tem culto gravado, manda para eles, eles vão saber. Mas, se você entendeu agora, se você creu, Jesus é teu Senhor e Salvador e tem água, está feito. Porque Deus não é Calxande. Amém? E aí, por conta disso, abre lá em Atos 8 para você guardar. Nós vamos ler aqui em Atos hoje, Filipe sendo trasladado para um lugar para achar um eunuco. E pasmem você, eunuco é um homem castrado. Porque às vezes a tua cabeça pode dizer: ah, mas ele não está com a aparência de alguém digno. Eunuco era um homem castrado, que provavelmente, por ser castrado, tinha voz fina. O eunuco trabalhava com a rainha, e para trabalhar com a rainha não podia ser viril não. Qual marido vai botar um homem viril para tomar conta? Se vai, conversa comigo também, que eu dou aula com família cristã. Amém, querido? Personal trainer bonitão, motorista bonitão, fica ligado, bota o eunuco lá. Amém? Porque o rei não botava não. O eunuco era alguém provavelmente que não produzia testosterona, então ele não tinha traços viris, não tinha traços masculinos, não tinha voz grossa, como a mulherada que toma testosterona aí para malhar. Não tinha essa vozeirão não. Amém? Tinha não. Eu quero que você leve para sua mente a imagem de um eunuco. É preciso isso, é importante isso. Porque Deus parou tudo, pegou um homem que estava fazendo coisas para multidões e leva esse homem sozinho, translada esse homem, leva. Não tinha filme de ficção científica na época. Ele translada esse homem para falar com esse único eunuco.
E lá esse eunuco está lendo Isaías, num lugar que fala que há salvação para o eunuco. E aí o eunuco, ele pergunta: você sabe o que você está lendo? Ele: não, como eu posso ler? Como eu posso entender se ninguém me explica? E Filipe para e explica todo o processo de salvação para ele. Naquele dia, naquele único encontro, ele fala de todo o processo de salvação. Aquele eunuco fala: eu creio em Jesus, eu quero ser batizado, tem água ali. Aí Filipe vira para ele e fala: então, você tem que se fazer um formulário, você tem que fazer um curso. Não, ele vai e batiza, e é transladado, vai embora de novo. Filipe foi naquele lugar exclusivamente para batizar aquele homem, que a gente crê que levou o evangelho para a África, e que levou para aquele povo etíope a palavra de Deus muito antes de chegar na gente. Então a gente precisa ter essas imagens na cabeça para a gente parar de julgar quem pode e quem não pode. Amém, queridos? A gente precisa assimilar na nossa cabeça que não existe diferença entre quem é, como funciona. Não, é morto e vivo só. Tem Jesus vivo, não tem Jesus morto espiritualmente. Isso eu não estou denegrindo você, que porventura não seja, mas eu estou dizendo: você não fez a ligação, porque morte é separação. Adão separou você de Deus, Adão separou você do Espírito, mas Jesus veio para religar isso, e religar do jeito que você é, aonde você estiver, na condição que você estiver. Aquele homem foi salvo, e através da vida dele, que eu não creio que Deus ia chegar a fazer tudo o que fez com Filipe, para aquele homem não fazer nada. Eu creio que aquele homem, ele trabalhava com o rei, ele trabalhava com autoridades, ele levou aquela palavra e a salvação dele, e justamente porque ele era alguém improvável, todos ouviram. Amém? Então seja você mais um improvável, que as pessoas disseram que não tem jeito, que não tem salvação, mas seja você o improvável que transforma isso. Amém? Glória a Deus. E para a gente concluir, então o que a gente precisa? A gente precisa crer, confessar, entender e água. É o que temos aqui hoje para fazer o batismo. Amém? Então, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergões do açoite. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Está falando sobre uma pessoa que em Atos não se preparou para receber o batismo. Pastor, então o senhor acha que o batismo é leviano, faz de qualquer maneira? Não, querido, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu só estou dizendo que eu não tenho como julgar. Eu vou precisar crer que você escolheu Jesus como Senhor e Salvador e quer publicar isso, e eu vou ter que facilitar esse acesso. Eu quero terminar aqui por inspiração, trazendo para você um fato que aconteceu no nosso país e que marcou muito a minha vida como cristão. Todo mundo lembra daquele incidente do Sul, uma boate que teve um incêndio. Lembra disso? Muitas pessoas morreram naquele incêndio. E em determinado momento, não sei se a história é verídica ou não, mas o exemplo é bom. Diz que algumas pessoas morreram lá porque o segurança não deixou passar pela porta, porque elas não tinham o boleto pago. E elas foram queimadas, porque aquele segurança, fazendo a sua função no limite do seu entendimento, ele bloqueou o acesso daquelas pessoas à vida. Querido, a igreja não é esse lugar. A igreja não é o segurança de Deus que vai dizer quem entra e quem não entra. A gente não veio para isso. Se disser para mim que teu boleto está pago, eu deixo você entrar pela porta que estiver sob a minha responsabilidade. Pastor, mas e se o boleto não foi pago e você foi enganado? Falei: querido, eu prefiro 1000 vezes ser enganado do que ser responsável pela sua morte queimando no inferno. Amém? Então, essa palavra é para te orientar, para que a gente não entre no lugar que infelizmente a internet tem feito. Nós não viemos julgar, nós estamos em Cristo. Jesus não veio julgar o mundo, Jesus veio amar o mundo. E amou de tal maneira que deu a própria vida por nós. Amém? E é a esse Jesus que nós servimos. Nós não servimos a um Jesus julgador. Nós não servimos a um Deus carrasco. Nós não servimos, nosso Deus não é leviano. Ele é justo. Amém? Justiça existe, mas nós não somos cobrados, nós não servimos a um Deus velhinho, aborrecido, que está com o cajado na mão, pronto para bater na gente quando a gente erra.
Nós servimos a um Deus que se manifestou em Jesus, que mostrou o seu caráter em Jesus. Jesus encontrava um doente, ele curava. Encontrava um morto, ele ressuscitava. Encontrava falta, ele provia. Jesus encontrava alguém em pecado, ele salvava. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós não viemos roubar, matar ou destruir. Nós viemos para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E nós não somos o porteiro do céu. Amém? Cuidado com esse lugar de julgamento, de decidir quem vai e quem não vai. Por mim, por nós, vai todo mundo. Porque Deus amou o mundo, não foi a igreja evangélica Verbo da Vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para que qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós queremos é que você não pereça, tenha vida eterna, porque isso mudou a minha vida, mudou a nossa vida, e a gente quer que mude a sua também. Amém? Então, você pode ficar de pé, o Ministério de Música pode me ajudar. Eu quero fazer um convite a você que está aqui e que porventura nunca tinha entendido o que foi dito aqui, e eu dei os versículos, eles estão disponíveis para você confirmar. Mas se você está aqui e essa palavra de algum momento falou com você, e você fala, então peraí, então é para mim também. Você é filho. Todos nós somos criaturas de Deus. E quem é o filho? Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que isso? Porque a Bíblia disse assim: Jesus se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a mim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Veja bem que Jesus não falou ninguém vai a Deus, porque o mundo diz todos os caminhos levam a Deus. Inevitável, querido. Se você fala com a árvore, leva a Deus. Se você vê o pôr do sol, leva a Deus. Se você respira, leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, porque Ele é o centro de tudo. Mas Jesus não veio propor você só de ouvir falar de um Deus. Ele veio dizer que esse Deus quer ser seu Pai. É bem diferente o relacionamento de um Deus soberano para um Deus que é meu Pai. Então Ele diz, ninguém vai ao Pai. O que Ele está promovendo para você? Um lugar de filho. Criatura todos nós somos. Mas você não está nesse lugar para aprender que você é uma criatura. Você está aqui para saber que você é filho e receber a sua herança, porque tem uma herança para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.